Boa noite, mais um Lanterna do Wade e hoje falaremos sobre previdência, focando em entender o que foi esse escândalo que surgiu no governo Lula, agora, 2 anos e meio depois dele assumir, envolvendo inclusive um sindicato ao qual supostamente, tudo supostamente, o irmão do Lula, o Frei Chico, está lá na diretoria, está na coordenação. Tá? Então, supostamente, pegaram ali. Está também o ministro, aí o Lupe, que é do PDT, que é ligado ao Ciro Gomes. Então, assim, é tudo junto, misturado. O que eles não contaram para você? O que não contaram para você é que eu e principalmente o Arthur, nós estávamos ali no comecinho e vimos o bicho saindo. E agora fica mais claro como foi e o que aconteceu. Então vamos lá. O sistema de previdência vem há muito tempo no Brasil, né? Podemos explicar depois como é, o que é o sistema de previdência. O Arthur pega para fazer a reforma, ali na transição, já com toda a bagagem, lá na transição, ele prepara uma medida provisória. Se eu não me engano, é 871. Ele escreve uma medida provisória, porque a reforma da Previdência que saiu, é para ter limites e parâmetros, como no resto do mundo, para se aposentar, o sistema teria explodido já, estava explodindo o sistema de Previdência, já teria explodido, e aí quebrou, estancar, e 1/4 de todas as economias previstas, 25% de cada R$ 4 que seriam economizados com a reforma da Previdência, era combater fraude. E isso não é feito via emenda constitucional, é feito via uma medida provisória, que é um ato legislativo que o presidente assina e depois vai para o Congresso transformar em lei. Mas passa a valer no dia 1º de janeiro. Então, Arthur, prepara a emenda, o projeto de emenda constitucional, que no dia 1º de janeiro é encaminhado ao Congresso, e ele prepara também uma medida para ele, não, né? É ele, a equipe que ele estava coordenando. Então, ele estava coordenando a equipe toda, e no dia 1º de janeiro, ele encaminha o projeto de emenda constitucional, PEC, e ele encaminha também, aí é importante, essa medida provisória, que passa a valer imediatamente no dia 1º de janeiro, que é contra a fraude. Se eu não me engano, MP 871. Justamente, entre várias coisas dessa medida, combater um monte de sacanagem que tem na INSS, um monte de sacanagem que tem na INSS. E uma das coisas que mexia era justamente nessas supostas tungadas que você, aposentado, leva de sindicato, de banco, de empréstimo. Lembra lá atrás aquele escândalo que estava supostamente a Gleisi Hoffmann, o marido dela? Lembra disso? E também tinha coisa de desconto automático, consignado, um monte de coisinhas ali envolvidas, supostamente envolvidas. Então, o que aconteceu? Esse desenho de dar beliscadas no aposentado, no funcionário público, isso daqui é uma coisa que não é a primeira vez que acontece. Chegamos ao governo na transição, 1º de novembro de 18. Eu fui para uma área para fazer a transição do governo inteiro, o Arthur focou na Previdência porque estava quebrando, estava estourando e ia quebrar agora. Lá no comecinho. Ele foi lá, 25% rapidamente de economia, não só para o governo, mas também contra esse tipo de coisa que acabou. Então, no dia 1º, tinha acabado. Qual o problema? O problema é que o governo Bolsonaro, aparentemente, ele se fez de honesto por um período muito curto, mais ou menos o primeiro semestre de 19. A partir do primeiro semestre de 19, ele já começou, quando entra o General Ramos eu acho que entra em agosto de 19, se eu não me engano, já começa a estender o tapete vermelho para o Centrão.
entra o Ramos em agosto, 15 dias depois entra o Braga Neto, que está preso. Tomara que fique preso muito tempo. Infelizmente, o Ramos não está junto com ele, infelizmente. Então, Abraão, mas ele não fez, cara, meu, pela obra. O Braga Neto, pela obra histórica, pela suposta ameaça que ele fez à família, importuna, e tá, pelo menos está no Zap, que foi divulgado na imprensa, para ir importunar as esposas e as mulheres dos militares que não embarcarem no nosso projeto. Então, foi feita, o Arthur fez, junto com o time dele, uma MP, dia 1º, e essa MP foi editada e começou a vigorar. Vale pelo ano. E ao longo do ano, ela foi aprovada. Quando ela foi aprovada, se eu não me engano, já tinha o Centrão, já estava no governo e já começaram a esvaziar. Já começaram a tirar todas as... Porque você vai, modifica aqui, faz ali, passa uma outra lei, você vai quebrando todos esses avanços que o Arthur tinha colocado, ele e o time dele tinham colocado. Por que o Arthur não foi para a Previdência? Porque primeiro que teria que tocar todo o projeto, o Ministério ficaria ali com alguém, acho que foi indicado do Paulo Guedes, eu não sei quem foi direto naquele primeiro momento para o Ministério da Previdência. O Onyx ficou por um período curto, mas o Arthur ficou na presidência como assessor direto do Bolsonaro, e eu fui para o primeiro, eu estava na Casa Civil com o Onyx, estava como secretário executivo, e em março eu fui para o MEC. Em março. O Ramos entra em agosto, quando começa, mais ou menos, de cabeça, assim, as datas certas, precisaria ver, mas quando começam a flexibilizar as coisas. A MP é transformada em lei mais ou menos nessa... Então já começaram a flexibilizar e depois foi abrindo, foram fazendo mais coisas para desmontar todo o aparato que foi criado ali de governança. Então a história resumida, bem resumida, de como foi todo o processo, está aqui. Foi criado uma coisa para combater algo que sempre não sei, mas ocorria no passado com muita frequência. Tanto é que tem essa suposto crime que a Glaze e o marido da época, lá, sei lá qual a relação que hoje em dia ela tem com o cara, tinham com empréstimo. Mas tem vários outros exemplos que aconteciam semelhantes a esse, muito semelhantes a esse. Foi criado, combateu-se, zerou, e a partir do momento que zerou, voltou. Voltou por onde? Pela estrutura, esse centrão sindicalista, esse centrão mais à esquerda, esse centrão que tem contato com o funcionário público, que é ele que vai lá e belisca. Porque é tudo centrão, né? Tem o centrão mais à esquerda lá, que hoje é PT, mas é centrão também. Eles não estão focados no fim da propriedade privada, eles estão focados no crime. Por isso que eles não brigam, por isso que eles dividem o butim. A disputa, quando existe, é pela divisão das fatias do bolo. Eu quero esse pedaço, eu quero esse, eu quero um pedaço maior, menor. Não existe uma mudança estrutural da República de Deodoro. Existe uma mudança na margem ou a divisão das fatias do bolo. A corrupção, quando é combatida dentro de um jogo para atingir o adversário político. Não é urbi et orbi, passar a régua aqui, acabou, não existe mais. Ela faz parte do processo. Do mundo empresarial, centrão empresarial, BNDES, monopólio, suborno, teta, sacanagem, contrato, está tudo misturado. Na parte política, diretamente, na parte ideológica que tinha a esquerda, o PT, com todo o discurso, olha, nós somos bonzinhos, estamos lutando contra o mecanismo, essa corrupção que explode. Chegaram lá, e aceleraram. O monopólio, nunca houve tanto monopólio no Brasil como durante o período do PT no poder. Nunca antes na história do Brasil tivemos tantos monopólios. E do lado hoje em dia,
a ideologia bolsoleprista, ela captura uma parte do que seria o discurso de direita, que é anti-comunismo, mas de anticomunismo não faz nada. Antifeminismo e toca a agenda feminista, se apropria do discurso religioso. Então, a ideologia serve o quê? Como máscara para toda essa estrutura, toda essa coisa negativa que é feita nos bastidores da República. A ideologia serve hoje em dia tanto ao PT quanto ao bolsonarismo, cada um tem a sua, né? A ideologia da boca para fora, mas os negócios são muito parecidos. Bolsonaro está envolvido diretamente nisso? Duvido. Eu duvido que o Bolsonaro tivesse capacidade ou braço para ir atrás de uma fatia do bolo que foi supostamente retirado de você que é aposentado, de você que é funcionário público desse período aí. Eu acredito que foi o Centrão naquele meio daquela bagunça toda de processo, rachadinha, Flávio, mais dúvida, cartão corporativo Michele, carteira superfaturada, barra de ouro, e vamos que vamos. Naquele processo, eu acho que o Centrão conhecia, o Centrão mais à esquerda conhecia um atalho, fecharam e tocaram ficha. Como foi na carteirinha universitária, que eu fiz a carteirinha eletrônica, tirei da Uni, a Uni ficou sem grana um ano, levou o tiro, e ela é retomada depois. Passou um ano, não aprovaram a MP. A MP ela caduca, depois de um ano, ela caducou, parou de valer e voltou-se tudo. Entendeu? A Uni nunca se recuperou mais como era, mas a carteirinha eletrônica acabou, né? Acabou. Não põe a cabeça para fora de novo, primeiro que está no governo do PT, segundo que eles sabem que se chamarem muita atenção, eles fazem, como a gente já fez, né? Fariam isso de novo, e o pessoal está cada vez mais velho também, né? Já são senhores de idade, o pessoal está muito. Então, resumidamente, o escândalo de corrupção que a gente está mexendo hoje é isso, é uma coisa que havia no passado, foi combatida, e a partir ali do final de 19, foi finalizada, ali na virada do governo Bolsonaro, e a partir de 19 eles começam a ressuscitar. Ressuscitar o quê? Uma coisa que já teve no passado. Já teve no passado. Bolsonaro está diretamente envolvido? Nisso daí eu duvido. Ficaria surpreso se ele tivesse braço. Não por uma questão moral, mas por uma questão de competência. Acho que ele não faria isso. A acusação de rachadinha que ele sofre é mais ou menos uma atividade correlata, né? Tirar uma parte do salário de outra pessoa. Né? Não acredito que ele teria conflitos morais em participar de uma atividade dessa. É que ele não tinha o controle. Não é dele. Ele não tem ligação direta com o sindicato. Talvez sindicato dos militares, mas eu não acredito, não, tá? Não acredito. Ficaria surpreso. Então, resumidamente, esse é o desenho. Esses são a MP, o projeto de lei, como foi o escândalo. Vai cair o Lula por causa de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Lula não cairá por causa esse escândalo estoura agora, basicamente como estoura aí a prisão do Collor de Mello. Eu acredito tanto no impeachment do Lula, quanto eu acredito que o Collor ficará preso um ano na cadeia. Não vai ficar preso um mês na cadeia, o Collor. Daqui a pouco está solto. Um mês não vai ficar preso. Então, eu não acredito nem na prisão do Collor, nem no impeachment do Lula. O impeachment do Lula aconteceria simplesmente por uma desestruturação total da popularidade dele, que pode acontecer, se a economia realmente afundar, se as contas públicas falirem, que pode também acontecer. Não existe ajuste fiscal sem combate à corrupção. Como a corrupção está aumentando, eu mostrei aqui no Lanterna do Web, tem uns 2 episódios atrás, eu detalhei, eu apresentei para vocês, com números de estudo da Transparência Internacional, que a corrupção no Brasil está piorando em termos absolutos e relativos.
O Brasil já é um dos países mais corruptos do mundo e segue piorando. Nessa dinâmica, vai estourar. Como seria essa quebra do Brasil? Enquanto eles não roubarem, eles tungarem as reservas internacionais, os dólares que estão lá no Banco Central, a quebra é só por inflação. Se eles roubarem as reservas internacionais, isso vai a reserva começar a ser utilizada. Na época do Manteiga, ele tentou fazer utilizar as reservas internacionais para investimentos. Vamos, em vez de deixar o dinheiro em dólar, vamos pegar esses dólares e vamos investir. Imagina onde ia ser esse investimento em Venezuela e Cuba. Né? Então, resumidamente também, a dinâmica do Brasil essa situação segue piorando, o buraco segue aumentando, já está faltando dinheiro, a hora que eles começarem a imprimir dinheiro para cobrir o rombo, é inflação, tá? Inflação. Eu acredito no cenário de inflação, por enquanto. Quebra, como, assim, de não pagar dívida externa, aí eu acho mais difícil, por enquanto. Boa noite, Eric. Como é que você está hoje? Tudo bem? Boa noite, Abraão. Tô feliz, né, cara? O Brasil só notícia boa, uma atrás da outra. Eu estou aqui no meio desse rebuliço todo, né? A gente fica feliz. Todo dia a gente acorda e fala: Meu Deus, como vai ser Mas o teve uma notícia jornal? boa do Collor sendo preso, cara. O Collor preso foi legal. Ah, mas a felicidade do pobre dura pouco, né, cara? Ah, dura pouco, mas enquanto não acaba, a gente dá risada, né? Eu pensei que não ia durar até a live, até a noite. Eu falei assim: É Pô, mesmo. eu acho que vão soltar Escreveu ele. até, vamos aproveitar fazer rápido, porque é capaz dele ser É, solto, o Gilmar soltar antes, cara. O Gilmar então. soltar antes. Ele tentou, ele quis levar para o plenário, mas aí, pô. Já não dava Eu, mais. então, eu Então, não. Se essa semana agora que vem não fosse porque tem um feriado agora dia primeiro, provavelmente ninguém em Brasília vai trabalhar. Talvez o Collor fique mais uma semana, cara, preso. Que para mim era. Mas não por conta do nosso maravilhoso sistema, né? não, Porque é o feriado. Não dá para ir. Os caras gostam de soltar, né, as pessoas, mas como feriado não dá, né? cara, mais um feriado, precisa ver se o Flávio já voltou de Cancún ou se ele vai para a Europa, vai para outro lugar agora. O Flávio Bolsonaro, entre Cancún, eu acho que ele vai para a Europa agora, nesse próximo Não tem feriado. nenhum prêmio de tênis, de Fórmula 1. Tem que ver, depende também do calendário, um jogo do Brasil, né, um jogo da seleção brasileira. Talvez ele vá para Roma para ver a posse do Papa, do É próximo. verdade. Não sei, precisamos analisar. Esse Prioridades. pessoal muito rico, esse pessoal muito rico tem uma vida muito com muitas oportunidades, né? Mas o que eu queria passar é É, isso, não vejam o combate a esse escândalo de corrupção como uma mudança estrutural no país. Aí, em função da eleição ano que vem, teremos a eleição ano que vem, e nesse jogo de disputa, centrão do Ciro, centrão do Valdemar, centrão do José Dirceu, que é centrão também. São todos ricos iguais, da mesma forma. Foram presos juntos. O Zé Dirceu, o Valdemar. Ciro Nogueira nunca foi preso, que eu saiba. Mas não encarem isso como sendo uma mudança estrutural no país. É parte do processo. E a utilização, hoje em dia, a minha opinião, a utilização do instrumento de corrupção para atingir o adversário político é muito mal vista no topo. Porque, pô, eu estou usando o argumento de corrupção contra ele, depois ele vai usar contra mim. Então é melhor não prender por corrupção. É quando tem um erro na condução que o cara hoje em dia vai preso por corrupção. Tem que ser preso por outras coisas, mas corrupção não. Esse que é o jogão, entendeu? Esse que é o desenhão. Eu podia falar agora de previdência, do sistema de previdência, como ele acontece, e qual é a dinâmica, né? Por que pode ficar de pé, deveria ficar de pé, não necessariamente ele quebra. Muita gente eu vejo aqui falando bobagem nas redes.
Eu vejo o pessoal no YouTube falando um monte de minhoca, cara. Como o pessoal fala minhoca aqui, meu, faz sucesso. Minhoca faz sucesso. A última minhoca que eu vi, Eric, foi o Justus. Sabe o Justus, o cara lá? Sei, O Roberto Justus Justo. estava falando, não, porque o sistema de construção americano é muito superior ao brasileiro. Nós deveríamos importar a forma de construir aqui dos Estados Unidos para o Brasil. Pô, meu, eu acho que esse cara nunca viu ali uma obra de uma casa, nunca mexeu com isso, cara. Não é possível. Não é possível, cara. Meu, o clima dos Estados Unidos é totalmente diferente do Brasil, cara. E a dinâmica da cabeça do americano é totalmente do Brasil. Cara, o cara constrói uma casa aqui para durar 70, 60 anos, casa com 100 anos aqui, cara, ela tá desmontando. A casa aqui é madeira, papelão, fita crepe, é grampeador. Pô, Bruno, como é que fica de pé? É feito. Fica de pé, mas não é casa do Brasil. Casa no Brasil tem 100 anos, 80 anos. Ela tá sólida. Ela tá sólida. Daí, quando vão quebrar, vão fazer uma coisa, dá um trabalheiro em triplo. Aqui nos Estados Unidos, o cara vai construir uma coisinha aqui, mexer ali, mas ele serra, pé no céu. Meu, ele faz a obra dele com canivete, cara, meu. Imagina no É, Brasil com crime, cara. O cara para entrar na tua casa, não é que você vai colocar grade na janela, meu. O cara mete o pé na parede e derruba a tua casa, tá louco? quando meu apartamento, que é no prédio, né? Pegou fogo aí nos Estados Unidos, o bombeiro ele foi andando Pelas por dentro, paredes. ele fez a rota dele, entendeu? Você pega o machado e arrebenta a parede. A parede aqui de casa, essas É, paredes aqui, cara. Se eu pegar uma marreta, se eu meter a mão aqui na parede aqui, eu quebro a parede. Eu não sou super-homem. Meter a mão aqui quebra. Então, assim, pô, mas tem a lógica, porque termicamente fica muito mais isolado, barulho térmico, tudo. Então a casa é toda fechada, a casa fica sempre fechada, tem um sistema de ventilação ligado com filtro 24 horas, fica filtrando o ar da casa. Aí quando está no inverno, põe para esquentar, e quando está no verão, põe para refrescar. E vai, entendeu? Mas, meu, no Brasil nunca vai dar certo isso, cara. Imagina culturalmente trocar o filtro. Eric, quantas vezes no ano você aí no Brasil troca o filtro de ar da sua casa, cara? Pô, não tem ar na minha casa. Não tem aquecedor. loucura, cara, loucura. Se você meter uma casa dessa e não deixar a casa com ar condicionado, no calor e no frio direto, ela desmonta, porque não pode ter muita umidade na casa. Ela desmonta. Ela tem que ser seca por dentro. Inclusive, Abraão, essa casa que você comprou, ela não é uma casa tão antiga, né? Mas quando você comprou, você teve que, bicho, trocar telhado, fazer um monte de coisa. Eu lembro que você dormiu abraçado na privada e Foi. Eu fui trocar o banheiro, daí botaram a privada, eu fiquei aqui na obra, tocando a obra. Eu não, né? Eu contratei gente para fazer, mas eu nunca tinha visto. A obra aqui é diferente do Brasil. O telhado, as telhas não são de. Por que teve que trocar o telhado? Porque as telhas não são de porcelana, né? Não é as é telhas do ma- Brasil, né? Não é de barro, como tijolo também. É de madeira, cara. e não é laje, né? Não tem laje. Não tem telha, cara. São fechos de madeira que eles vão colocando. E a madeira vai, com o tempo, estourando, né, cara? Agora eu botei uma coisa que dura, sei lá, mais 50 anos, que é a shingle, né? Já com o sistema solar, e é sintético esse shingle que eu botei. Telha asfáltica, Uhum. com o coletor solar de energia. Mas fala muita bobagem. Isso da Previdência, tem muita gente falando que o sistema vai quebrar. E aí eles explicam que a Previdência vai quebrar porque é um sistema de repartição. O que é repartição? Você tem no mundo inteiro assim, tá? No mundo inteiro assim.
Você tem uma previdência básica, onde as pessoas que estão na ativa sustentam os aposentados. Ponto. É só isso. Eu pago para o meu avô e o meu pai não terem que trabalhar. Assim como meu filho e meu neto vão trabalhar para que eu não tenha. Então, não existe um acúmulo financeiro, propriamente dito. Não foi construída uma fábrica. Eu peguei o dinheiro, economizei o dinheiro a vida inteira e construí uma fábrica com dinheiro, eu comprei terras e essas terras, esse acúmulo vai me sustentar. Não. Eu sustentei um velho, agora um jovem vai me sustentar. É assim que funciona. Historicamente, o sistema foi feito para ter 4 pessoas na atividade para um aposentado. Isso já foi há muito tempo, cara. Já está estourado há muito tempo. E existe uma previdência acima disso, que você tem incentivos tributários, em maior ou menor grau, no mundo inteiro assim, em maior ou menor grau, no mundo inteiro civilizado, né? Na China não tem previdência, cada um com seus problemas na China. Mas você tem uma previdência complementar. E aí é uma conta que você individualmente coloca dinheiro de verdade lá e depois vai retirando quando você se aposenta. Tá? Estados Unidos é assim, Europa é assim, Brasil é assim. Mas o princípio da previdência, esquece a parte de dinheiro. Esquece a parte de dinheiro. O dinheiro é só como nós fazemos as trocas e distribuímos dentro da sociedade o que nós todos produzimos. Se você voltar no tempo, na época de uma tribo de caçadores e coletores, você tinha lá numa tribo, vou até desenhar aqui na minha lousinha. Você tinha aqui na tribo, sei lá, vamos falar, 20 pessoas. Aí você tinha uns 5 caçadores. Você tinha umas 5 mulheres, 5 homens caçadores. Homens. Você tinha umas 5 mulheres que ficavam colhendo, né, fruta, castanha, tal. Você tinha depois, sei lá, uns 5 homens que pescavam, uns 3 homens que pescavam. É que não vai fechar a conta. Vamos lá. Tem 5 homens caçadores, 5 mulheres coletoras. Aí você teria, sei lá, 5 crianças e 5 velhos. E 5 velhos. 5, 5, 5 e 5. 5 homens, tal, 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 tal. Eles voltavam todo dia com uma quantidade de comida. Como é que você distribui essa comida? Se você desse muito o velho, ia faltar energia para o homem e para a mulher e trabalhar para buscar mais comida. Você não pode deixar o pessoal, no curto prazo, desmotivado, sem energia para ir trabalhar, para ir caçar, para buscar comida, para coletar as coisas. Esses velhos aqui, talvez cuidem das crianças, mas é um trabalhinho mais leve. É uma coisa não tão fundamental para o resultado imediato. Talvez eles ajudem na criação das crianças, culturalmente ensinem quais são as ervas quando fica doente, é um curandeiro, é um sacerdote ali para cantar, um xamã, né? Mas se esse pessoal desaparecesse de uma hora para outra, a produção e a caça e a coleta continuariam muito próximas. Não haveria uma ruptura. Se você não alimentar a criança, quando essa turma fica velha, não tem criança para substituir. E aí o velho aqui morre de fome. Então isso é um ciclo. Você tem que distribuir bem o resultado, a ponto de conseguir alimentar as crianças que irão substituir o pessoal que está aqui hoje na caça e na coleta. E ter a responsabilidade
de manter vivo a geração anterior. É um filme japonês, é a balada de Narayama, eu acho que é isso, Balada de Narayama. Um filme japonês que conta a despedida de um filho com a mãe. Tem várias culturas que acontecem isso. Em momentos de muita dificuldade, várias culturas, várias civilizações, existe uma cerimônia aonde, num período de fome, num período mais difícil, o velho pede para ser levado para o mato, para morrer. Me abandona lá, me se despede, vai lá, deixa ele lá e acabou. Para quê? Para que não falte comida para as crianças ou para os adultos. Tá? Então, é importante a gente ter essa dinâmica. O dinheiro entrou nas trocas, então perdeu, e a gente hoje é uma sociedade muito grande, muito grande. Mas o princípio básico é o seguinte, não pode ter muito mais do que metade das pessoas fora da produção direta de bens e serviços. Se tiver aqui 7 velhos, vamos inverter. Então eu falei, tem 5 crianças, 5 velhos, 5 homens e 5 mulheres. Mulher coletando sementes, frutos e nozes, homens caçando, os velhos aí cuidando das crianças, ou sei lá, xamã, mazela, não é nada muito, né? 5 homens, 5 mulheres, 5 velhos e 5 crianças. E para manter o bem-estar das 20 pessoas daquele conjunto, vamos supor que em algum momento, olha, não precisa ter tanto filho, vamos aproveitar mais a vida e vamos nos aposentar antes. Vamos curtir mais. Vamos demorar mais para ter filho e vamos nos aposentar um pouco antes e vai dar tudo certo. Em algum momento, você pode ter isso aqui, 7 velhos e 3 crianças. E vida que segue. Não está dando... Num primeiro momento, não vai dar problema. Você pode ter 8 velhos, ou pessoas que ficam fazendo xamã, cuidando das... 8, vivendo no Manais, e 2 crianças. Qual vai ser o problema? Em breve, cara, vai faltar gente aqui. Em breve a conta não fecha. Em breve eles vão chegar e falar para os velhos, olha, ou você volta a produzir, desaposenta, ou a gente se despede de você. Vai acontecer. Vai acontecer isso de uma forma dramática? Não. Num país que imprime sua própria moeda, vai ser através de inflação. Em Portugal, eles chamaram o pessoal e falaram, olha, você se aposentou com 600. Na Grécia também. Grécia e Portugal, como eles não imprimem a própria moeda, que é euro, isso não pode ser direto, tem que ser direto. Tipo, você se aposentou com 600, mas vai ser 300. Vai ser 400 euros. Se se aposentou com 2.000, você vai receber 1.000, e você tem recebido 2.000 desde sempre. Não é mais 2.000, é 1.400, é 1.200. Justo, né? Não teve fraude da pessoa. A pessoa estava aposentada dentro das regras vigentes. Só que a regra vigente ela não foi feita para durar da forma como... O que foi montado o desenho? Ter 4 pessoas na atividade para cada um aposentado, pressupondo que tinha mais, sei lá, 3 crianças vindo, né, no processo. Pronto. Hoje, você tem 2 pessoas na atividade ou menos para uma... Tem 2 contribuintes para uma aposentada. E cada vez menos criança. A conta não vai fechar. Só que o Brasil não é Portugal, não é Grécia, não é Itália, cara. Então, não vão chegar para você e falar, reduz. A inflação vai fazendo o serviço. No momento mais difícil, dá uma subida na inflação, a inflação limpa, entre aspas, essa conta, e você cada vez vai levar uma vida mais difícil. O sistema de previdência foi montado lá atrás,
Começou Otto von Bismarck, mesmo Napoleão, né? O cara voltando da guerra encontrava um herói de guerra dele, velho, pedindo esmola. O que aconteceu? Fiquei velho. Tenho que pedir esmola, não consigo mais trabalhar, não tenho filhos. Fiquei lutando, né? Então, nos últimos 10 anos da sua vida, haverá um colchão para você não ter que pedir esmola se você não tiver filho. Nos últimos 10 anos, vai ter um amparo. Mas tem que ter. O problema é que não é conta, é repartição simples. A gente simplesmente recebe e divide. Hipoteticamente, um país que não tenha mais filhos. Então as pessoas. E não tem sistema de previdência de repartição. Todo mundo vai lá, economiza e constrói hotel, constrói casa para alugar. Não tem. Imagina um sistema que não tem repartição. Eu vou lá e vou comprar casa. China é assim, não tem repartição simples. Você se vira. Você constrói hotel, você constrói casa, você constrói fábrica, você constrói um monte de coisa. Hipoteticamente, se você não tiver filho nenhum e a sociedade fosse acabar. Tem outro filme que é o Filho do Homem, alguma coisa assim, que para de ter filho e as sociedades vão desmontando. Porque, cara, eu tenho hotel aqui, eu tenho uma fábrica, mas tem que ter alguém lá produzindo. Tem que ter alguém lá fazendo a gestão. Mesmo no sistema de capitalização. Isso aí eu tenho minha conta individual e construo, poupo, alguém pega essa poupança minha e investe. Eu recebo os juros, os dividendos desse investimento que foi feito em meu nome e na minha conta. Esse é o sistema de capitalização. Capitalização, repartição. Se não houver uma próxima geração, não houver zero, e nenhum dos dois sistemas tem aposentadoria. Perfeito? Você vai ter que trabalhar até morrer. Tem que ter uma próxima geração para cuidar de você. Você tem que ter uma empatia do conjunto. Sozinho no mato, não vou comprar Bitcoin, não vou me virar. Se não houver uma próxima geração, você pode ter a quantidade de Bitcoin, de ouro que você quiser, cara. Você não vai comer o Bitcoin nem ouro. Alguém vai ter que caçar, matar o porco, limpar o porco, fazer presunto, assar. Você está velhinho, se ninguém fizer, você vai ter que trabalhar. É assim que funciona. Essa é a realidade. O Keynes, o termo não é para isso, tá? O termo não é para isso, mas é o véu monetário. Não é para isso. Mas o papel da moeda, ela dá uma mascarada nessas relações mais diretas entre os seres humanos. O termo véu monetário não é isso, tá? Não é isso. Mas eu acho muito poético o termo, o véu monetário. A moeda mascara essas relações. As relações basicamente são essas. Eu vou trabalhar, você vai trabalhar, a gente vai trocar. Em vez de eu trocar o meu boi por 5 galinhas, cara, como é que eu vou comer o boi e tal? Você vai pulverizando através da criação de uma moeda, né? Tem uma moeda, no começo pode ser sal que você usa, no começo tem uma utilidade, né? As moedas tinham, muitos casos eram um boizinho na cara, né? Não na cara ou na coroa? Na coroa. Tá? Na cara, desculpa. Na cara tinha um boizinho. Então é muito comum isso. No escambo, começa no escambo, a vida em sociedade, em grupo, as interdependências. Esse conjunto aqui, todo ele tinha uma relação direta, 20 pessoas, 30 pessoas vivendo junto, é tudo família, cara. É tudo família. Você deixou de ter uma relação familiar. O ser humano, até 200 anos atrás, ele vivia em aldeias. Se pegar, por exemplo, ainda aqui nos Estados Unidos, na Europa, as cidades 10 milhas, 15 quilômetros. A distância de um povoamento para outro é de 15 quilômetros. Ou 20, porque 10 quilômetros. Você mora num sítio mais afastado, você anda 10 quilômetros até o povoamento mais próximo para comprar um sal, para trocar, para pegar uma ferramenta emprestada, trocar uma galinha por um pernil, um pedaço de um porco. 10 quilômetros. Então você tem de 15 em 15, de 20 em quilômetros, você tem os povoamentos. E o que acontece? A pessoa vivia num raio, nascia,
crescia, casava, se reproduzia e era enterrado sem sair de um raio de 20 quilômetros. Estamos falando aqui de milhares de anos. Como o bicho. O bicho também, não é? Tem algumas espécies que vão de um lado, atravessa o outro, mas você tem o território dela. Existe macaco, tem o leão, tem o território do ser humano, já na agricultura. Antes da agricultura é um território, depois da agricultura é outro. Quando já tem a agricultura, a pecuária, o território é um pouco maior, mas caprino, ovino, né, ovelha, cabra, plantação, tal, o território é relativamente pequeno. É relativamente pequeno. E existe consanguinidade. Então a pessoa nascia numa área e andava no máximo 20 quilômetros, não caía muito mais do que isso. Ou eventualmente era uma aventura. Uma aventura. Meu avô contando que meu bisavô, uma vez por ano, 2 vezes por ano, ele pegava as máquinas, né? Tinha umas máquinas para fazer os sapatos, né? E ele tinha que regular as máquinas. Ele tinha que regular as máquinas para o verão e para o inverno. Para fazer sapato de verão era uma regulação e para fazer de inverno era outra. E ele tinha que pôr numa carroça as máquinas, levar até uma outra cidade, e na outra cidade que era maior tinha uma pessoa que fazia o ajuste. Então, qual a distância? Cara, era 100 quilômetros, 150 quilômetros. Mas e as navegações? Teve também, mas é um percentual pequeno de pessoas. Os franceses do Quebec, que hoje ocupam, lá são, sei lá, 8 milhões de quebecois, sei lá, 7 milhões de quebecois. Se eu não me engano, foram 1.500 franceses que chegaram ao Canadá. Eles chegam ao território, o território está desocupado, ou tinha índio, mataram os índios, ou era índio só que fazia pesca e coleta. Então, a densidade num território onde você só caça, pesca e pega sementinha, a quantidade de seres humanos para aquele território é pequena. Não tem tanta caça e coleta para um território pequeno. Aí o cara vem, faz agricultura, vai lá para cima a quantidade de pessoas. Enfim, estou contando isso pelo seguinte: previdência é um acerto dentro de um grupo. Quando você vive num raio, ao longo da tua vida, de 20, 30 quilômetros, durante gerações e gerações, todo mundo é parente de todo mundo. Você casa, porque acaba, né, você não tinha, com quem você vai casar? Você mais ou menos tinha umas 3, 4 moças que ia casar com vocês, não podia sair muito disso, 3, 4, não tinha muito mais do que isso. E provavelmente dessas 4 moças, as 4 eram prima de primeiro, segundo, terceiro grau. Então, além de tudo, tem consanguinidade. Além de tudo, tem consanguinidade. Quando você quebra, você tem uma ideia. Mas o cara podia pegar o cavalo e andar. Não era todo mundo que tinha cavalo, cara. A sociedade de agricultores pobres, o mundo era. Sociedade de, agricultor pobre. Quem vivia na cidade era um percentual pequeno, 5, 10% da população, 15%, quando muito, muito. Você quebrou isso, começa a quebrar isso, por incrível que pareça, quando tem a bicicleta, cara. Porque daí o cara sobe na bicicleta e vai 60 quilômetros, 50 quilômetros, ele consegue 30. Você começa a quebrar com bicicleta na Inglaterra, né? Na Inglaterra você quebra isso. Porque tem estudo, tem que ter registro para a gente acompanhar. Você começa a quebrar esse ciclo com a bicicleta na Inglaterra, cara. Então, quando você vive numa região onde todo mundo é meio parente, conhecido, mesmo que meio brigado, né? Porque família sempre tem briga, sempre tem um estranhamento aqui, um tio mais distante, um primo mais errado, tal. Mas existe um contexto de responsabilidade familiar que vai se mantendo. Abraão, mas e os ciganos? É uma quantidade pequena da população que vivia nômade, é pequeno. Cigano é pequeno, nômade. Não, mas os judeus, cara, só quando tinha perseguição que eles saíam do país, senão eles ficavam lá, iam miscigenando, vai miscigenando.
a cada... Tem lá um percentual, é 5% de miscigenação, porque sempre vem alguém de outra vila, tal, vai misturando, mas viviam em vilas. As pessoas viviam em vilas durante séculos e séculos e séculos e séculos, no mesmo lugar. Só que hoje não é mais isso. Hoje a pessoa, o meu vizinho aqui, não tem nada a ver comigo, aquele outro também não. Então essa relação, pô, o cara ficou velho e tal, foi substituída pelo Estado. Essa relação familiar, essa responsabilidade, é o Estado que cuida. E o Estado passou uma falsa percepção de segurança. Não, quando eu ficar velho, alguém vai cuidar de mim. O sistema de aposentadoria foi criado com dois pressupostos. As pessoas continuarão a ter filhos e você só se aposenta nos últimos 10 anos de vida. No Japão, o que está acontecendo? Os caras estão se aposentando com 80 anos. 75. Mas por quê? Porque os caras vivem até 100. Sistema abriu a língua. E, em muitos casos, quando você imprime a sua própria moeda, a informação que você tem que continuar trabalhando não é direta. Beleza, você se aposenta, mas é uma merreca, é um trocado, e você vai ter que se virar para buscar uma renda complementar. Você volta. Aqui nos Estados Unidos acontece também, o cara fica velho, se aposenta às vezes antes, com 60 e tal, aí com 80 ele volta a trabalhar como empacotador, volta a trabalhar como 80 anos, o cara está lá trabalhando. Não tem filhos, não tem netos, não tem vínculos. O sistema paga $1.000 para ele na repartição, simples. $1.000 é pouco, ele gastou tudo que ele tinha economizado, ele volta a trabalhar. Tá? Então, isso era o que eu queria falar sobre Previdência hoje. Já estamos aí com 50 minutos. Ô, Abraão, mas isso é muito cruel. Eu diria que o ser humano é um dos pouquíssimos bichos que cuida dos seus velhos. Pouquíssimos animais cuidam dos seus velhos. Os primatas cuidam dos velhos. Tá? Os primatas cuidam dos velhos. Dos poucos animais que cuidam dos velhos. O ser humano é um dos poucos animais onde a fêmea entra na menopausa. Por quê? Porque o bebê humano, o filhote humano, é muito complexo. Isso de mãe solo, a monogamia, que não é uma monogamia para valer a do ser humano, né? Isso daqui é até outra coisa aqui para comentar. O ser humano ele é um falso monogâmico. Uma monogamia assim, não tão solidificada. O macho que está no topo, ele tende a ter mais fêmeas do que quem está na base, o macho que está na base. Posso até falar um dia isso, né? As pessoas falam, o homem é mais inteligente que a mulher. Na média, não é. Na média, o homem não é mais inteligente que a mulher. Na média, média por média, o homem tem até um pouco menos de inteligência que a mulher. Pô, Abraão, mas por que todos os cientistas são homens? Por que todos não, mas 90% dos cientistas é homem? Veja, até pela questão da natureza. A natureza permite fazer mais experiência, mais mutação, colocar mais em risco o homem do que a mulher. A mulher é uma coisa que tem que ser mais segura do que o homem. É o homem que sai para caçar, a mulher fica na caverna protegida. Por quê? O leão comeu. Voltaram da caça, pegaram, mas só que morreu o Zezinho. Então tinham 5 mulheres e 5 homens. Beleza. Saíram 5 para caçar, o leão pegou um. Voltaram com a caça, beleza, que triste e tal, morreu. Pá. Agora tem 4 homens e 5 mulheres. Não vai cair tanto assim a produção de alimento para aquela tribo. 4 homens, 5 mulheres, daqui a pouco pega uma criança que já está adolescente, substitui, ela começa um pouco antes, um velho volta, vai ajudar a coletar um pouco mais, a vida que segue. Na procriação, tinham 5 e 5. Agora tem 4 e 5. Com 4 homens, você consegue engravidar 5 mulheres?
Consegue. A quantidade de bebês produzidos, 4 homens e 5 mulheres, segue adiante. 3 homens e 5 mulheres, bebê, a produção fica mais difícil para comer. Mas 3 homens e 5 mulheres, agora, 3 mulheres e 5 homens, não. Então, o que acontece? Por exemplo, a quantidade de mutações genéticas que o homem passa é maior do que a da mulher. A mulher não tem tanta mutação, pelo menos assim, eu vi um paper, um estudo, tá? Na parte de inteligência, você tem 2 curvas normais. Pensa assim, vai. Aqui é a quantidade de pessoas. E aqui é o QI, coeficiente de inteligência. Essa curva aqui, então, o QI muito baixo, tem pouca gente. À medida que vai ficando aqui, chegando no 83, não, QI 83, não é isso, Eric? O médio do brasileiro é isso aí, cara, 83. Numa população, depois isso aqui é uma outra história, numa população, se for apenas na população, a média é sempre 100, que deve estar comparando com o QI do americano, o QI mundial, deve ser uma coisa assim. QI 83, chegou no 83, isso é, QI 83 é a maior quantidade, 83 aqui, QI 83. É onde vai ter, mas vai ter gente com QI 75? Vai ter gente com QI 65? Vai também. Vai ter gente com QI 100? Também. Vai ter QI teremos pessoas com QI 120? Também vai ter. Vai ter um cara com QI 180? Pode ser que aconteça. E o QI da mulher, vários e vários estudos, mostra que é um pouquinho acima. Se do homem é 83, o da mulher vai ser 85. Só que a variância, a distribuição da curva, ela é menor. O desvio padrão é menor. É mais concentrado. Então, o que acontece? Você não encontra nem tantas mulheres completamente burras, incapazes mentalmente, e você também não encontra. Vai encontrar, sim, mas não na mesma quantidade. Aqui, nos extremamente inteligentes. Encontra também, mas menos. Você vai para uma faculdade hoje em dia, qualquer faculdade, que na média, assim, na universidade e tal, tem mais mulher que homem. Agora, ganhador de prêmio Nobel, tal, dificilmente. Se essa teoria, se essa hipótese, óbvio, você pode testar uma hipótese nova, pode descobrir que essa teoria está errada. É que hoje em dia, isso que eu estou desenhando na lousa é politicamente incorreto, né? Não, a mulher também é tão. Quando eu falei que o QI é mais alto, levemente mais alto da mulher, aí bacana. Mas aqui no extremo, não. Mas no outro extremo, você não, tem muito mais homem burro do que. Não, veja, nos dois extremos, tanto para homem burro quanto para homem genial. Tem mais homem burro do que mulher extremamente burra, e tem mais homem genial do que mulher extremamente genial, porque está concentrado. Você pode dar uma circulada aí pela rua. Você vai observar que morador de rua, 90% é homem. Difícil de encontrar uma mulher. Não que todo morador de rua seja por ser extremamente burro. Tem esquizofrênico, tem burro, tem gente que levou um tombo na vida e não conseguiu se levantar. Tem várias possibilidades aí, tá? Mas se você observar, isso daqui faz sentido. É uma explicação que me parece bem razoável, tá? Óbvio. Estamos aí, se provar que está errado, eu venho aqui e falo, estou errado, mudei, tinha uma teoria aqui que mudou. Quando eu fizer o programa Além da Imaginação, eu vou comentar uma hipótese sobre alienígenas que eu mudei de opinião. Até hoje, até recentemente, eu sempre falei, não tem alienígena aqui no planeta Terra, não existe isso, eles não estão por aqui. Aí tem a hipótese deles estarem o quê? Analisando, não para tirar água do planeta Terra, né? Porque, se você quiser roubar água, tem filme que mostra lá, eles vêm aqui roubar água do planeta Terra, isso é loucura, cara. Tem planetas com água, é uma coisa super abundante, né? Aqui para Europa, vai para Ganimedes, uma das luas de Júpiter tem mais água do que o planeta Terra inteiro, não é bobagem. O universo todo tem um monte de planeta cheio de água, isso é loucura.
mas você pode estar aqui estudando o DNA, a biologia, né? Pode. Mas isso fica além da imaginação, um dia desse quando for convidado, além da imaginação. O Eric, por exemplo, depois que eu conheci, eu falei, pode ser um alienígena. Em Osasco eu já vi alguns, cara. Alguns. Eu falei, não, em Osasco pode ser. Pô. Eles podem estar disfarçados de alienígena estudando o quê? Não para pegar ouro, né? Tem sei lá, os alienígenas aqui para pegar ouro. Imagina, tem no universo todo ouro, não precisa para cá. Aliás, é mais difícil de tirar num planeta com gravidade do que aqui no cinturão de meteoros, aqui entre Marte e Júpiter. É uma loucura. Mas tem um porém, porque o Brasil, ele é um dos países que mais tem água doce, né? Uma das regiões aqui do mundo. A diferença é que, se o alienígena for nos Estados Unidos, ele vai ter um trabalho. Agora, se ele chegar com uma garrafa de Red Label aqui no Brasil, falar assim, eu quero aquífero Guarani aí pro exército. Leva tudo, cara. Porra. Mas eles não estariam aqui para roubar água. Eles estariam aqui para analisar a biologia. A gente convém. Quando marcar ali, a gente bate um papo. E o Dogão, né? O Dogão de Osasco é um experimento intergaláctico, cara. Não, dizem que os pombos de Osasco, eles são meio alienígenas. Não é um pombo normal, né, cara? Eu acabei aqui, cara, já acabei há algum tempo, porque eu já estou falando de alienígena aqui. A gente aí para comentar, para conversar. A gente ia falar da fraude, né? Você falou de tudo, praticamente. Tem essa notícia aqui da Venezuela, cara, que você me mandou. Tem um grupo que trazia, né, o pessoal venezuelano para cá, os idosos, para aplicar, para usar, né, como parte da fraude. Muito bem. O que é importante as pessoas entenderem? O Brasil, segundo os dados aqui, vocês estão acompanhando o Lanterna do Abe, vocês viram aqui com dados, eu fiz um Lanterna do Abe sobre corrupção. Transparência internacional. O Brasil está no patamar alto e segue piorando, ficando mais corrupto. Então, onde houver alguma forma de se roubar, se fraudar, eles vão encontrar a forma. Não existe punição real. Existe, eventualmente, acertos políticos que geram, sob o argumento de combater a corrupção, o afastamento do adversário político. É isso. Não combate a corrupção per se. Não, meu irmão foi pego roubando. Cana nele, cara. Que vergonha. Estou vindo aqui a público pedir perdão pelo meu irmão. Eu e ele estamos saindo da vida pública. Bom, não existe essa vergonha no Brasil. Vergonha no Brasil é roubar e não poder carregar. Pessoas aceitam. Não todo mundo, não você que está aqui me assistindo no Farol, mas as pessoas hoje no Brasil aceitam. Pô, não roubou, mas você estava lá. Não é roubou, é tipo se aproveitar, pegar uma vantagem. Ele não vê como roubo, entendeu? Não vê como roubo. O ladrão, ele não vê o que ele está fazendo como errado, ele vê como parte da receita dele. Eu estava em empresa privada, eu pegava gerente, arredondando, roubando no táxi. Olha que porcaria é essa? Tem um cara que ganha 20, 30 pau por mês, rouba no táxi, cara, porque ele não vê como roubo. Eu tive aqui o desprazer de pegar. Às vezes é um tráfico de influência, né, Abrão? Tráfico de influência. Porque um cara que está no alto cargo do judiciário ainda por cima vende sentença. Supostamente, você tem aí, né? Várias e várias acusações de juízes que venderam sentença. Para que isso? Não está passando porque ele não vê como algo errado. É parte da receita dele, é dele, entendeu? Eu estava andando aqui e tal, comprei uma coisa com dinheiro, me deram umas moedinhas de troco. Eu peguei a moedinha, porra, essa moedinha você precisa, não, mas é meu dinheiro, eu trabalhei, eu ganhei, é minha moeda, por que você não deixou, não jogou no lixo? É meu dinheiro. O ladrão, ele vê é dele, pô, é dinheiro público, se é público não tem dono, é meu. Ele não vê como roubo. O cara trabalha numa empresa e o cara rouba, ele não vê como errado. Ele fala, bicho,
Estou aqui pegando, só arredondando aqui, dando uma... Sempre redonda para cima, né? Mas voltando, esse daqui, da Venezuela, é só para mostrar o seguinte, aonde tem muito dinheiro no setor público? Hoje em dia, onde tem muito dinheiro no setor público é na Previdência. Então tem muito roubo na Previdência. Como faz? De todo jeito. Você aposenta a pessoa que não pode aposentar, você busca, divide, belisca, cria, tudo quanto é lado. Entendeu? Então, cara, na Previdência tem muito roubo. Antes de pedir para fazer qualquer esforço de aposentar, você tem que combater fraude e roubo. Combater fraude e roubo, que foi o que tu fez. A porradona direta, de saída, que gerou impacto no PIB. 1,1% no PIB, no primeiro ano ali. A gente mostrou isso. Foi fraude, roubo, sacanagem, teta, cortou. No MEC, eu fui atrás de coisa errada. Puf, na hora. Tá, tem muito. Abrão, o Arthur, ele começou a ver isso aí antes da reforma, essas fraudes, né? Sim, porque o Lupe, ele estava lá, ele demorou... Supostamente. O Lupe supostamente está no planeta Sim. Terra. O Sim. Lupe é um cara, ó... Segundo a matéria, supostamente... Levou quase um ano para agir o Arthur antes de assumir, né? 2017, né, Abrão? Para o pessoal que não sabe, o Farol, ele era o centro de estudos em seguridade antes, né? Então o Arthur já sabia. O Arthur é o gênio da Previdência no Brasil, cara. No mundo, talvez. Poucos caras entendem de Previdência igual ele. Já estava tudo. O Lupe, ele como ministro, segundo a matéria, ele demorou quase um ano para agir contra as fraudes, cara. O Arthur na transição, novembro e dezembro, com o time, chegou o time, montamos um time, em 2 meses, dia 1º de janeiro, acabou. Então, assim, veja, dá para arrumar. Não com o Lupe, não com o Lula, não com o Bolsonaro, não com o Tarcísio. Tarcísio mostra um exemplo de combate a uma fraude no estado de São Paulo. O que vai ter aumento de imposto, aumento de pedágio, aumento e venda para a China e aumenta. É assim que funciona. Tá bom? Beleza. Aí a gente tem aqui, você comentou também do irmão do Lula. Supostamente ele está ligado a um sindicato que supostamente fraudou mais de 100 milhões, supostamente, nesses 3 anos. E supostamente nós estamos respirando também. Supostamente estamos respirando. Segundo a matéria do jornal, né? Não acredito. Segundo a matéria do jornal. Cara, é isso. Esse é o Brasil, cara. Supostamente a lei da gravidade ainda está valendo no Brasil. Supostamente. É a última que ainda está valendo, ainda está em vigor. Abraão, e temos aqui também, agora falando um pouco fora do Brasil, né? Antes da gente fechar, que você mandou essa matéria aqui para a gente comentar hoje. FBI prende juiz americano sob alegação de impedir prisão de imigrante. Então, assim, veja, isso de... como é que nós podemos governar? Não é impossível, é a arte do possível. Não, cara. É o seguinte, pisou fora da linha, descumpriu a regra, não seguiu o protocolo, cara, cumpra-se a lei. Cumpra-se a lei. O juiz criou, fez, fugiu do script, peitou, no mundo inteiro aceito. O presidente da República que peitar será aceito. É porque foi feito isso? É porque, o juiz tinha envolvimento com o crime organizado. Inclusive, parte da farinha que ia para o teu país passava pelo Porto de Santos, porque tinha anuência desse juiz que soltou um monte de traficantes, tá junto e misturado. Eu estou afastando esse cara em prisão domiciliar.
País nenhum do mundo vai abrir um AI. Nenhum do mundo. Agora, quando o seu filho é ladrão, seu filho é um ladrão, um vagabundo, um ordinário, um criminoso, e foi pego, e você, para salvar, roubou em seu nome. Seu filho é ladrão porque ele está roubando em seu nome. O laranja é o seu filho. Seu filho rouba por você. E pegaram o teu filho. Aí, para você, o juiz que caiu coincidentemente na minha mão o caso do seu filho. Vamos conversar? Vamos conversar. Daí você não faz nada. Aí você não tem como escapar. Você não tem como escapar. Entendeu? A minha família ficará aqui no Brasil, de saída, porque eu tenho certeza, nos Estados Unidos, a minha família ficará aqui nos Estados Unidos, eu volto para o Brasil com a Dani. Agora, as crianças tudo, para mim já é 2 adultos e um adolescente. Eu volto com a Dani. Vão tentar fazer o quê? Eu acho. Chance de vitória? Vão tentar me apagar. Estamos aí no jogo, tomar cuidado, tá? Não vou circular com a minha barriguinha linda disponível por aí. E se eu levar uma facada ou levar um tiro, eu não vou ficar mostrando a cicatriz. Se bem que eu mostrei uma vez a minha cicatriz no ombro, né? Porque quando eu falar, até que eu mostrei, né? Então, peço desculpa. Bolsonaro, desculpa por você ter mostrado a cicatriz da sua barriguinha, tá bom? Tem todo o direito. Aliás, é sexy. Mas não precisa mostrar todo dia também, né? Pô, às vezes já pensou? Se eu for mostrar as minhas cicatrizes, eu vou primeiro mostrar uma por uma, né, cara? Vai ficar fazendo toda a live sem camisa. Não, eu tenho cicatriz no tórax, tal, de acidente e tal. Eu fiz fimose também, né, cara? Já pensou? Não, mas aí não precisa, né? Abraão, outra coisa aqui para a gente fechar a nossa live. Você conhece fechar pro... Eu não fiz fimose, fui circuncidado, né? Não chegou a ter o problema de fimose. Né? Você conhece esse rapaz aqui? Rapaz, esse daí foi preso? Rapaz, é a maldição, né? A maldição Bolsonaro. É a lepra do bolsonarismo. Encostou, apodrece, cara. Mais um. Isso aqui, ele foi preso por causa do Alexandre de Moraes? Não, né? Não, ele foi aí nos Estados Unidos. Parece que ele. Então, mas deve ter sido o Alexandre, porque é uma pessoa honesta. Ele é um bolsonarista. Ele é um bolsonarista raiz, é um cara honesto. Ele só enganou os doadores aí para usar usou identidade falsa na campanha. Não pegou fundão eleitoral, não, hein? Não é fundão eleitoral, hein, gente? É dinheiro privado, de doador privado para a campanha dele. Imagina fundão eleitoral. Você tá louco, meu. Aí mais um que abraçou... Maldição Bolsonaro. Não falha. Abraçou... Encostou, apodrece e cai, cara. Então é isso aí, Abraão. Vamos para as perguntas? A gente pode ir para as perguntas, né? Agora, agradecer, galera. Deixa o like aí para a gente saber, né? As pessoas que passaram. E as perguntas, já separei algumas aqui. Vamos lá, que hoje é domingão.